Olá, você que está conosco nesse nosso podcast do NA, podcast mais do que especial, afinal de contas, é uma semana onde o mundo está focado na questão das mudanças climáticas. As discussões na COP26 já começaram e a gente precisa entender um pouquinho o papel do Brasil nessa participação da COP26. E temos aqui representantes do Brasil lá na COP26 e a gente vai contar um pouquinho de como o Brasil vai participar e a importância, obviamente, das medidas que estão sendo tomadas no Brasil em relação aí às questões relacionadas às mudanças climáticas. Para me ajudar nesse bate-papo, está aqui comigo Carla Mendes. Seja bem-vinda, Carla. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Sempre um prazer dividir qualquer bancada que seja contigo. Vamos falar sobre o que é importante. E muito bem, e as nossas convidadas especiais aqui com a gente, doutora Samantha Pineda. Doutora Samantha já é nossa amiga confidente, já participa com a gente já desde a época lá do Código Florestal. Enfim, ela traz uma substância muito grande de entendimento sobre essa questão ambiental. E a doutora Samantha está na COP26. A gente tem também a doutora Maria Fernanda Message, especialista em Direito de Processo Civil, está aqui com a gente. Doutora Maria Fernanda, pelo menos comigo é a primeira vez, doutora Maria Fernanda, se sinta em casa, por favor, e nos ajude a entender esse tema, que muitas vezes é complicado e exige do produtor, principalmente o produtor rural, uma participação muito forte, e ele muitas vezes não sabe como proceder da melhor forma, né? E a gente precisa mostrar para ele quais são as motivações, o que ele pode fazer e por que ele deve se envolver nesse tema. E é por isso que a gente começa com esse bate-papo gostoso hoje aqui. Muito bom dia para vocês, obrigado pela participação. Doutora Samantha, me permita começar com a doutora Maria Fernanda, principalmente para a gente entender um pouquinho, né, da importância desse tema. E é um tema que deve ser abordado junto aos produtores rurais, mas junto à sociedade como um todo, né? Então, eu queria, doutora Maria Fernanda, que a senhora colocasse para a gente um pouquinho da importância desse momento, porque essas discussões são importantes. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou feliz também de dividir a bancada aqui com a Samantha, que é a minha parceira, que é a minha inspiração, que me encaminhou no mundo do direito ambiental. Então, assim, vejo que esse tema é um momento para falar dele, é um momento que o mundo inteiro está falando, e eu achei interessante que você falou não só sobre o produtor rural, mas para toda a sociedade civil. Então, eu acho que é um momento da gente parar um pouquinho, parar de focar no produtor rural e ver como todos nós afetamos a questão do clima, o que cada um de nós faz que prejudica esse assunto tão delicado. Então, é o momento para isso. Vejo que o Brasil também está muito em alta nessas questões. Acho que é o momento também da gente mostrar o que o Brasil está fazendo para ajudar, qual que é o potencial do Brasil para ajudar o mundo nesse momento. A gente vê muito o Brasil, desmatamento da Amazônia, o Brasil muito como um inimigo, né, do meio ambiente. E lógico que a questão do desmatamento é uma questão importante, uma questão séria, mas o Brasil nós temos muito a colaborar com o mundo nesse ponto. A gente precisa mudar um pouquinho a imagem do Brasil. E acho que chega nesse momento em que o Brasil é tão criticado. Então, o que o Brasil pode fazer para contribuir com as mudanças climáticas? Aonde que a gente entra nesse ponto? Então, vejo que esse é o momento para nós, mudarmos um pouco a imagem do brasileiro lá fora, do Brasil, primeiro ponto, e segundo ponto, para entender que isso não é só o produtor rural, não é só o campo, como que a sociedade civil, de uma maneira em geral, está contribuindo para essas mudanças climáticas. E, doutora Samantha, mudar a imagem do Brasil lá fora é possível? Ai, Alex, eu vou dizer para você que o troço aqui não é fácil, não. Existe
um movimento, e eu acho importante a gente entender isso. Existe um movimento orquestrado em cima de uma causa muito nobre, mas que tem um fim escuso. O que eu percebo é que quando a gente traz a informação de que nós temos 66% da vegetação nativa em pé, de que nós produzimos e exportamos e alimentamos 1 bilhão de pessoas com menos de 8% do nosso território plantado, que nós temos aí 23% de pastagens que ainda podem produzir, aumentar muito sua produtividade, e que nós somos a solução da alimentação do planeta e que podemos ser a solução climática, eu vejo mais ainda esse desejo de deturpação da imagem do Brasil por inimigos comerciais. Isso é muito óbvio para mim. Quando a gente olha o mundo falando das soluções, todos os encontros que eu vou, eu vejo que a gente faz tudo. A nossa matriz energética é limpa, a nossa política de produção tem APPs e reservas legais que não existem no mundo, a gente usa tecnologias de plantio direto, de integração de lavoura, pecuária com floresta, a gente tem retorno de embalagens, a gente tem agricultura ABC, é tudo que o mundo está dizendo que tem que fazer, a gente faz, mas quanto mais a gente faz, e aí eu acho que é a fragilidade do Brasil, mais avançados, mais, eu diria, elaborados são os movimentos de realmente taxar o Brasil como um inimigo do meio ambiente. E é interessante, doutora Samantha, que os anos passam, né, Alex e doutora Maria Fernanda, e a gente vê que sempre em que as discussões elas aparecem, ou os novos temas aparecem, eles acham uma forma de dizer que o Brasil não fez... A doutora Samantha citou uma série de práticas que confirmam a nossa sustentabilidade e a evolução como ela aconteceu. Mas quando as discussões ou os temas se renovam, as mesmas críticas, né, empoeiradas aparecem. E eu queria entender por que essas críticas reaparecem com a renovação dos temas. Vocês precisam fazer plantio direto. Não, já fazemos. Aí a gente vai trocar de tema, também já fazemos, mas eles acham uma situação e eles conseguem distorcer a realidade para mostrar que a gente não está fazendo. Por que isso ainda é um desafio, doutora Samantha? Na verdade, o que a gente percebe é que a gente está muito na frente. E do ponto de vista político, nós temos uma desorganização política que favorece esse ambiente de desordem colocada de fora para dentro. Por que isso não acontece com os outros países? Porque existe, o Brasil ele é campeão de crises, né, Carla? Crise econômica, crise política, a gente teve um monte de impeachment, e aí querem tirar mais ex-presidente, e aí tiraram o anterior, enfim, a gente tem um ambiente que favorece os ataques. Eu entendo que se a gente não fechar essas brechas que temos para esses ataques, a gente não vai conseguir comunicar direito. E aí, eu penso assim, que é uma questão estratégica. Por que eu acho que esses temas voltam com roupagem nova, mas criticando a mesma coisa? Eles voltam porque a gente não é organizado, e eu estou vendo que não somos cada vez mais aqui. A gente não tem estratégia, nem de comunicação, nem de fornecimento de dados, nem de organização de dados. A gente tem uma iniciativa da CropLife agora que colocou no Atlas, né, tudo que a agricultura sustentável brasileira vem fazendo, mas é a primeira vez que se reúne todas essas informações, e isso ainda também não está à disposição, ao alcance de todo mundo, nos idiomas que precisa. A gente precisa falar isso em inglês, em chinês, em alemão. Eu acho que falta, infelizmente, um pouco de organização política, Carla. Certo. Posso pegar um gancho da Samantha? Por gentileza. Você falou que precisamos falar isso em outras línguas, mas eu acho que a gente também está precisando falar isso em português, porque a impressão também que eu tenho é que o brasileiro não está entendendo isso, não está entendendo a dimensão. Por exemplo, você trouxe esse dado, 66% do território preservado. Eu não sei se as pessoas têm noção disso. E o quanto é o território preservado, 66% é muita coisa, principalmente num país como o Brasil, que é um país enorme.
Então, eu acho que também está faltando um pouquinho o brasileiro entender a importância do Brasil nessa discussão. Concordo. E daí vem sempre aquela taxação, né, de que o agronegócio ajuda a aumentar o desmatamento, mas ninguém fala que o agronegócio ajuda a preservar as áreas, as florestas, né, que dentro das propriedades privadas particulares existe um montante significativo de área protegida ali dentro, e que é o produtor que faz isso sem receber nada por isso. Mas me parece que essa história está mudando, né? Me parece que um dos grandes motivadores aí de discussão, pelo menos para nós aqui no Brasil, na COP26, é justamente essa legalização, digamos assim, do pagamento pelos serviços ambientais. Exatamente. E é nesse ponto que eu quero evoluir com a nossa conversa. O que a gente tem para acrescentar esse tema nessa COP26? Eu penso o seguinte, o Brasil sempre teve uma legislação muito repreensiva com os crimes ambientais, com os danos ao meio ambiente. E a lei do pagamento por serviço ambiental, ela veio como um incentivo. Então, a legislação punitiva, ela ainda existe, mas ela veio dar um incentivo para quem preserva, ela veio trazer um benefício a mais. Então, esse é um ponto muito importante. Até vejo, né, você trouxe esse ponto de que o produtor rural, ele preserva sem ganhar nada por isso. Então, tem que ser atrativo ele preservar, porque ele já tem um gasto enorme para esses cuidados todos. A lei já exige que ele mantenha um percentual X da propriedade para reserva legal, para APP. Se ele está na Mata Atlântica, ele já não pode fazer nada. Então, assim, é um benefício, é um plus a mais para o produtor. Olha, você vai ganhar por isso. É vantajoso para você preservar mais. Eu vejo que é um benefício, sai um pouco do lado só da repreensão para entrar também numa questão assim de é bom preservar mais. Quanto mais você preserva, você vai receber por isso. Porque tem gente que está poluindo para isso acontecer também, né? E é verdade, não só o produtor rural, sim, como eu imagino que o Brasil também está criando movimentos e colocando em prática incentivos para a própria população das cidades, a população urbana, né? Alex, eu entendo também que quanto mais o Brasil entender que a gente tem hoje listados pela ONU 65 tipos de serviços ambientais que podem ser remuneráveis. Imagina, a gente fala assim, mercado de carbono. O crédito de carbono hoje é o centro das discussões e eu diria que ele está meio empatado com o crédito de água, tá? Os recursos hídricos, por causa dessa crise hídrica que tivemos, por causa a crise hídrica que acabou gerando, inclusive, uma crise energética, né? Nós tivemos aí um olhar para os créditos de água. Mas se a gente olhar para os 5 principais serviços ambientais, que eu vou falar, carbono, água, biodiversidade, educação ambiental e solo, o Brasil faz tudo. Tudo. Então, para nós criarmos créditos de serviços ambientais e sermos os maiores vendedores desse mercado para o planeta, tá fácil. E os maiores emissores de gás de efeito estufa, que são a China, a União Europeia, a China, os Estados Unidos em segundo, a União Europeia e a Índia, tem que comprar da gente isso. E para eles chegarem na nossa emissão per capita, eles vão demorar muito. Para eles terem a biodiversidade cuidada como a gente tem, eles vão demorar muito. Então, a gente tem uma vantagem nesse mercado que certamente vai fazer isso virar. Mas a gente vê por aqui, viu, Alex, um monte de tentativa de deturpar isso, viu? Que tudo tem que ser feito internamente, que se for pagar o crédito de carbono dentro é um preço, fora é outro. Tem um monte de tentativas protecionistas de gente muito organizada, estrategistas, fazendo isso por aqui. E o Brasil vem mostrando o que faz de bom, mas é muito bonzinho. Não tem uma estratégia de proteção de mercado de dizer a gente tem a solução, a gente tem o mercado interno regulamentado, porque a gente já fez isso, e nós temos aqui a proposta comercial. Né? Ou era muito hostil a forma como era colocada, ou é uma forma muito doce. Não chega no meio termo, né? Essa questão da retórica é bem interessante da gente entender, né? Que a gente ainda não achou um equilíbrio para nossa retórica e
a gente tem que se preparar para uma guerra retórica, porque é isso que acontece nesses eventos internacionais onde o Brasil acaba ficando na vitrine, e a gente ainda não achou, né, Alex, esse equilíbrio da retórica, nem dos governos passados e do governo atual. Estamos trabalhando para isso, mas ainda não achamos. Muito mais, talvez, pelo Ministério da Agricultura do que pelo Ministério do Meio Ambiente, na minha modesta opinião. Mas a gente está caminhando para achar esse equilíbrio, eu acho, né? Muito bem. Esse tom aí precisa acertar, né? Eu vejo assim, o Brasil está muito forte. Eu concordo que o Ministério da Agricultura tem um papel relevantíssimo em relação, até porque atribuem esse desmatamento ao agro, tá? Eu vou dizer para vocês, desmatamento ilegal da Amazônia para o mundo é culpa do agronegócio brasileiro. Sim. E o agronegócio brasileiro poderia, ele, se organizar e ter esse discurso de ele exigir o fim do desmatamento ilegal na Amazônia. Sim. Bater no governo e dizer, o agronegócio está levando uma culpa que é uma incompetência sua, resolva. E eu não vejo esse movimento. Bom, eu queria só abrir o microfone para a doutora Maria Fernanda, porque eu acho que ela está com um tempo curtinho aqui com a gente, para ela poder fazer as considerações dela, enfim, pontuar a importância, obviamente, dessa participação do Brasil lá na COP26 e trazer para a gente mesmo argumentos, né, que possam ser usados por nós, jornalistas, pelos produtores rurais, pelos cidadãos do setor urbano. Que a gente pode dizer, doutora Maria Fernanda, como é que a gente pode rebater as críticas que a gente tem sofrido tanto? Olha, eu vejo que é um momento da gente, não diria mudar, mas tentar trazer um outro lado da moeda, né? Do que só ficar batendo na tecla do desmatamento. Então, o Brasil é um país com uma legislação muito dura, a gente tem uma tríplice responsabilização, então, quer dizer, a mesma conduta lesiva ao meio ambiente, ela enquadra o infrator a uma responsabilidade administrativa com uma multa, uma ação civil pública com reparação de dano, a um crime ambiental. Então, a legislação, ela é dura, o país é um país com uma taxa enorme de preservação e nós estamos do outro lado, nós não estamos no lado de quem só desmata, só quem polui, nós estamos do lado da solução do problema também. Então, eu vejo assim, a gente tem que parar de associar, a Samanta falou do agronegócio, a gente tem que parar de associar o agronegócio como o principal vilão. Então, até é interessante a gente pensar que na pandemia, a cidade parou, o campo não, e a poluição no país diminuiu. Então, assim, a gente tem que mostrar um outro lado, de um país que preserva, um país que tem uma legislação severa e parar de nivelar por baixo. Então, existem infratores e eles vão ser penalizados, mas não equiparar o agronegócio ao vilão. Pelo contrário, é trazer uma outra imagem. Então, eu penso que essa é a nossa oportunidade, mostrar que nós temos projetos para isso, nós temos campo para isso, então nós temos espaço para isso. É isso que eu vejo, é a nossa oportunidade de mudar a imagem do agro, das pessoas, do produtor rural e do Brasil de uma maneira em geral, como um país que tem uma legislação dura, que tem pessoas preocupadas. Acho que a Samanta falou um ponto importante, o produtor rural, ele sabe que se ele não preservar o meio ambiente, o negócio dele não flui, se ele não cuidar das APPs dele, ele não, ele não consegue produzir, ele precisa disso. Então, vejo que é a oportunidade de realmente a gente tentar mudar um pouquinho a nossa imagem e trazer um outro lado para o mundo, não como um país que internamente está nessa crise tão grande, né? O país, uma crise que eu digo assim, entre as pessoas mesmo, não só entre o agro, acho que a gente está discutindo muito. Polarização. O tempo inteiro, com várias questões, com vários pontos, e mostrar que, assim, olha, a gente precisa se unir mais e perceber o que o Brasil tem de bom, que é muita coisa, principalmente no agronegócio. Muito bem. A doutora Maria Fernanda, infelizmente, vai ter que deixar a gente por compromissos já assumidos. A gente agradece, viu, doutora, a sua participação aqui. Muito importante tê-la aqui conosco, principalmente para tratar desse tema tão importante aí para o Brasil nesse momento. Portas muito obrigado. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada, gente. Portas abertas aí para a gente conversar mais. Para novas conversas, com certeza. Com certeza, gente. Obrigada. E olha, espero que realmente a COP seja um evento que só tenha a acrescentar para o Brasil, que a gente possa perceber a oportunidade de ouro que a gente tem nas mãos. Muito obrigada, bem. Gente. Bom dia para vocês. Bom dia, até a próxima.
Até a próxima. Mas a doutora Samantha continua com a gente. E é a nossa... Estou aqui. É e aí é esse esforço, né? A lá. gente quer fazer com que a COP... São 2 semanas, né, de evento. Essa primeira semana é uma semana que a gente tem muita movimentação e o evento ele é dividido em 2. Ele tem a Zona Verde e a Zona Azul. A Zona Verde é onde acontecem as discussões, são painéis incríveis a respeito de... É gente do mundo inteiro trazendo sugestão de soluções ambientais. Eu participo de 2 painéis, né? Um a respeito de como que a gente desbloqueia o investimento de capital privado em infraestrutura sustentável. Eu acho que isso é um prato cheio para o Brasil, e é óbvio que o agronegócio foi sempre o principal tema, os principais slides. E um outro painel muito interessante que eu fui convidada foi um painel só de mulheres, são 10 mulheres, para discutir a importância da participação da mulher na transição para energia renovável. Quando eu vi esse tema, eu falei, gente, o que eles estão tentando ligar, né, a cruz e a caldeirinha. Mas quando a gente para pensar no multilateralismo que a mulher tem sempre, né, cuida de filho, faz comida, trabalha, sai, volta, fica bonita, vai para o salão, volta. Essa multifuncionalidade da mulher, quando a gente olha para uma transição para uma economia mais sustentável, tem tudo a ver, faltava gente nesse protagonismo também. Então, mas é muito legal. E na Zona Azul é onde os países estão negociando as suas metas, tem gente assumindo meta mais... A gente só vai ver o resultado lá no final, mas tem muito país prometendo que vai assumir meta mais ousada. Existe uma cobrança muito grande para o Brasil aumentar a sua meta de redução de emissões. Mas essas negociações, principalmente, assim, o foco, se disser para uma coisa que a COP precisa servir, é para regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris, que vai regulamentar o mercado oficial de carbono no planeta. Doutora Samantha, me parece que o presidente chinês não estará presente na COP, né? Como é que a senhora recebeu essa informação? Como é que os representantes estão recebendo? Diante, inclusive, de recentemente, a gente está falando, né, Alex, da China com metas bastante audaciosas quando o assunto é emissão de carbono e esse mercado de crédito de carbono, e mais do que isso, paralisando algumas plantas de processamento ali na sua planta industrial, que é extremamente robusta e crescente, para atender essas metas, né? E daí é aquele velho dilema, né, doutora Samantha? Vivido principalmente pela China, né? Reduzir o efeito aí das mudanças climáticas ou atender o consumo, a necessidade aí, de produção, né? Eu acho que é um dilema muito pertinente de discussão, inclusive, né? É um super dilema, porque a gente está saindo de um mundo pós-pandemia, com uma economia fragilizada, precisando de geração de empregos. Setores foram muito afetados, setor de turismo, setor de eventos, muitos setores tiveram impactos significativos. Mas aí, Carla, é o que a gente estava falando, né? Que a gente precisamos melhorar esta retórica. De que jeito que a gente vai comunicar? Porque quando a gente fala que a China está migrando para metas ousadas e a base da produção de energia chinesa, para tudo que a China produz, é carvão. E eles estão dizendo que eles vão abandonar o carvão em poucos anos. Aqui está uma discussão sobre em quantos anos, mas em poucos anos. E a todo tempo você vê a imagem do presidente Xi Jinping falando, e a gente não vê o presidente Jair Bolsonaro falando aqui. A gente vê o ministro do Meio Ambiente, que não participa da COP toda. São 3 ou 4 dias que ele vai ficar por aqui. E aí, né, Sim. A gente fica naquela falta. Eu particularmente, eu digo, né, eu sou advogada, eu tenho um escritório particular, eu trabalho com o tema há 20 anos, eu tenho essa coisa da comunicação, mas eu vou passar todos os dias, do começo ao final do evento aqui, porque eu me importo. Eu fico pensando, se eu fosse representante de qualquer país, eu faria isso. Então, eu acho que a gente precisa um pouquinho mais talvez, de empenho na imagem,
tem que melhorar. Essa retórica tem que melhorar. E não só a China. A China tem essa base produtora e produtiva de energia no carvão. Os Estados Unidos, a primeira coisa que o Joe Biden fez quando ele assumiu a presidência foi voltar ao Acordo de Paris, que Trump tinha saído, foi dizer que não vai renovar licenciamentos ambientais das produtoras de petróleo que estão em terras públicas nos Estados Unidos e que ele vai disponibilizar meros 100 bilhões de dólares para políticas de desenvolvimento sustentável e mecanismo de desenvolvimento sustentável. Quer dizer, o cara chega e põe o pé na porta. E aí a gente fica colocando as nossas coisas, os nossos ganhos, não como um número de governo. Eu estou com dificuldade de achar esses números. A gente coloca assim, nós temos isso, nós temos isso. É uma lista de coisinhas, mas que não está o presidente aqui para dizer a gente tem esse quadro desenhado da nossa agricultura, a gente tem esse quadro desenhado da nossa vegetação. Eu acho que foi, inclusive na última semana antes da COP, a gente viu assim um monte de coisa acontecendo, né? Lançaram um programa de desenvolvimento da economia verde, lançaram, já vinham, né? Tinham lançado ali um mês antes a CPR verde para o produtor rural poder negociar o carbono. Não deu tempo. Se tivessem lançado isso no começo do ano, a gente já tinha número para mostrar. Então, acho que está faltando. É o famoso telhado de vidro, né? A gente se expõe, né, diante dessa falta de proposta, ou pelo menos de participação. Não é nem de proposta. Proposta a gente tem um monte, ações a gente tem um monte, mas tá ali para contradizer, discutir, né? Criar polêmica mesmo quando vem alguém trazer uma condenação para cima da gente, né? E quando a doutora Samantha Pineda traz a questão do Joe Biden, por exemplo, dizendo, não, a gente não vai renovar os licenciamentos ambientais para as petroleiras que estão em terras públicas americanas, na sequência, poucos meses, ele se viu entre os petroleiros, que são ali um nicho que ele não tem grande aceitação, então ele tinha que olhar para os petroleiros, e o setor do biodiesel pressionando, dos biocombustíveis de uma forma geral, pressionando ele agressivamente para ele continuar estimulando a produção de biocombustíveis. E aí ele não sabia para onde ia, mas ele já tinha falado lá atrás desses 100 bilhões e de que não ia renovar e de que Bolsonaro cuide da Amazônia ou cuido eu. Então, assim, mesmo que ele não coloque em prática tudo isso, a partir do momento que você assume a maior economia do mundo, né, Alex? Toma o protagonismo para si, né? Toma o protagonismo para si, mesmo que ele não faça tudo isso, não é isso? E aí chega lá com outra imagem. O protagonismo, é isso que eu queria. Vamos tomar esse protagonismo para nós. Porque não adianta, eu vejo o nosso etanol, por exemplo. Quando a gente olha uma coisa isolada, e aqui eles estão falando muito de veículo elétrico, eu tenho vontade de berrar para as pessoas. Porque, assim, quando você olha só o carro elétrico, realmente, ele está andando, ele não emite nada. Agora, você tem que carregar essa bateria. De onde vem essa energia? Exato. É de combustível fóssil? Se for de bioenergia, se for de etanol, se for de hidrelétrica, se for de fotovoltaica, de eólica, tudo bem. Mas quem tem isso? As grandes indústrias que estão produzindo os carros elétricos são de países que têm matriz energética fóssil. Então, beleza, eu tenho um carro que não emite, mas ele é carregado numa energia suja. Não faz sentido. E aí você olha esses... Mas o discurso ele ganha. E para a gente desfazer, para eu chegar lá e dizer não é bem assim, dá muito mais trabalho. Por que a gente não tem essa estratégia? E sabe um outro questionamento que eu me faço, Alex? Porque assim, a gente tem grandes personalidades que têm conhecimento raso sobre a questão. E elas não fazem o mesmo discurso, ou com a mesma força, ou no mesmo tom, quando a gente fala de saneamento básico, por exemplo. Os dados da ONU mostram que não sei quantas pessoas morrem por dia por falta de água potável, Alex. No mundo, né? E a gente está tratando de pensar na soja que é produzida na Amazônia em 20% do território da propriedade do cidadão que planta no bioma amazônico, Alex. Como é que é isso? Fala pra mim. São 2 pesos, 2 medidas, né? Alex, vamos nós mediar painéis na COP26 com a doutora Samantha Pineda liderando as discussões. Mas, doutora Samantha, bora, Carla, bora. Temos muito tempo aqui ainda. Eu queria retomar aquele tema que a senhora começou,
falando da regulamentação do mercado de carbono, o artigo 6º, especificamente, que é essa tentativa de regulamentação mesmo, né, de buscar um acordo na COP26. O que de prático a gente tem para apresentar, doutora Samantha, o Brasil, e como é que está essa discussão em nível mundial? Bem, é o grande tema, porque assim, vamos situar, né, quem está assistindo a gente. O que é o Acordo de Paris? É um acordo que diz que aqueles que mais emitem gás de efeito estufa vão ter que pagar para aqueles que emitem menos, ou que captam, ou que deixam de emitir, para desenvolver de uma forma menos carbonizada. Então, assim, o artigo 6º, ele traz os instrumentos para atingimento das metas. As metas são não chegar a 2 graus e a meta imediata é manter 1 grau, tentar baixar de 1,5 graus. A gente já subiu 1,2 grau. Esse último relatório do IPCC, do painel intergovernamental da ONU, trouxe que a gente subiu 1,2 grau, que já tem consequências irreversíveis. A gente já está vendo através de eventos climáticos extremos, né? Então, enfim. Mas os instrumentos para que cada país consiga cumprir sua meta, eles estão nesse artigo 6º. O Acordo de Paris foi assinado, então, lá em 2015, onde todo mundo estabeleceu suas metas. As metas são em relação à emissão de 2005, tá? Que a gente fala, mas espera aí, quanto que emite agora? Não. As metas, o Brasil tem uma meta de redução de 43% de emissão do que emitiu em 2005. E todo mundo fala aí, o Brasil piorou a meta. Não, não é que piorou a meta, a gente corrigiu o inventário de emissões. O nosso inventário de emissões não tinha considerado o setor florestal, que é o que mais capta, não faz sentido. Falam que foi uma pedalada ambiental. Gente, não foi. Tecnicamente, vamos opinar. Você pode ser contra ou a favor do político, do governo, mas tecnicamente você tem que ser isento. Então, existia um erro no nosso inventário e ele foi corrigido. Mas isso nós não mexemos na meta, é 43%. Mas o que a gente vê aqui é que há uma grande vontade dos países que têm para receber e há um somebody love, uma enrolaçãozinha dos países que têm que pagar. Porque na escala de pagamento está primeiro China, depois Estados Unidos, depois União Europeia. Quer dizer, a gente está falando de tudo que tem de desenvolvimento econômico no mundo. A hora que estes 3 se unem para dizer, peraí, a gente vai ter que pagar para todo o resto, porque eles são 3 entre aspas, a União Europeia é um bloco, mas vamos colocar, eles são 3 de 100, eles vão dizer, nós vamos ter que pagar para todo esse povo? Então, o que eu percebo é que cada um desses está tentando dizer que vai fazer demais, mas na prática ainda não rolou, viu, Alex? A gente quer a regulamentação do artigo 6º, a gente quer... Eu tenho 2 expectativas aqui na COP. A primeira é efetivamente ver a mudança da matriz energética desses caras. Ficar falando de carro elétrico para mim não adianta, porque eu sei que se você for carregar o carro elétrico numa matriz suja, não vai adiantar nada. E além disso vai ter o metal pesado que vai dentro da bateria depois para descartar em algum lugar. Pois é. Então vamos falar de etanol, vamos falar de biocombustível, vamos falar de outras tecnologias, vamos falar de hidrogênio. Eu não estou vendo muito. Eu tenho expectativa de mudança de matriz energética dos maiores emissores e eu tenho expectativa de regulamentação do artigo 6º para definir o instrumento. Qual é a forma que vai acontecer essa transferência de recurso para chegar na mão lá do produtor rural? Não é chegar na mão do governo, é chegar na mão do cara que está plantando a floresta, que está fazendo o plantio direto, que está usando técnicas conservacionistas de solo de produção. E isso é uma grande expectativa que, por enquanto, eu não vi nada, viu, Alex? E da última vez que a gente conversou, não sei se a senhora se lembra, que eu questionava sobre a possibilidade de mensurar essa emissão de carbono e principalmente a retenção, né, para gerar esse crédito de carbono. E na minha prática, no meu conhecimento, meu simples conhecimento, eu falei, mas a gente não tem isso. E a senhora falou, temos sim. Temos muitas pesquisas nesse sentido e pesquisas que são muito boas, inclusive, que conseguem captar mesmo essa relação de emissão e retenção.
Isso a gente está mostrando, isso a gente vai mostrar, isso vai ser discutido na COP, doutora? Olha, oficialmente eu não sei, né? Nas apresentações, obviamente, que tem a única, né, a união das usinas aí de cana-de-açúcar, o presidente Evandro Gussi fez uma apresentação sensacional a respeito dessa conta. O Brasil tem uma metodologia usada para para medir, porque não adianta eu vir com uma metodologia europeia, uma metodologia inglesa, né? Agora o Brexit aconteceu, então o Reino Unido tá fora dessa discussão, mas existe uma metodologia inglesa que eles querem aplicar no mundo inteiro. Como é que eu vou aplicar uma metodologia de um país? Um frio do cão, vocês não têm noção. Frio, que neva, que não tem a metade da biodiversidade que nós temos, uma metodologia para medir isso lá no Brasil. Não tem condição. Então, a gente tem metodologias próprias que são registradas. Está aqui também a FGV, tá? O Daniel Vargas, ele trabalhou com o Mangabeira Unger, ele é de Harvard, ele trabalha hoje com o Dr. Roberto Rodrigues na FGV Agro, ele está aqui também, para discutir isso. O uso das metodologias de cada país para se medir suas emissões, para fazer seus inventários, né? Quanto que a prática do plantio direto emite menos do que a prática da terra arada. Gente, eu só faço isso no Brasil. Então, eu entendo que esse recado está sendo dado, mas eu ainda não estou satisfeita. Eu ainda tenho mais tempo de COP, talvez eu saia com outra opinião, mas por enquanto tá muito etéreo, tá tudo muito perdido ainda. Talvez aí entre a participação, a figura do governo, né, de colocar isso para discussão na mesa, né? E não ficar na discussão das salas paralelas, né? É preciso que o governo brasileiro realmente mostre o que está sendo feito. Mas é difícil, né, doutora Samanta? E exija a discussão. Não, olha, a gente tem que ter um painel, não é, Alex, doutora Samanta? A gente tem que ter um painel onde as metodologias serão analisadas, avaliadas, e a gente entender qual metodologia de qual país pode ser aplicado no outro, o que precisa de uma metodologia própria ou mais aprimorada. O Brasil é um país de dimensão continental. Aí a gente pega o Reino Unido. Não, realmente. Então, assim, exigir que se saia de um evento de 2 semanas com uma coisa estabelecida. A emissão e captação de carbono do Brasil vai ser medida por essa metodologia e não pode ser comparada a outras metodologias. A gente não pode usar a régua dos outros para medir o nosso problema. Mas a gente não faz exigências, né, Alex? É o ser bonzinho que a doutora Samanta estava falando, né? Eu penso que a gente tem esse evento, eu tô otimista ainda, porque eu vejo que a gente tem esses pontos estão na mesa. Tem que regulamentar o artigo 6º, as metodologias precisam ser um ponto dessa discussão, tem que mudar a matriz energética de quem mais polui, mas eu acho que uma coisa que a gente precisa falar bem aqui, porque eu dou opinião técnica e não política, com certeza foi um grande passo do Brasil a publicação da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais em janeiro desse ano, e a criação da CPR Verde. A CPR Verde é quase que assim um instrumento, um modelo de instrumento para a COP, na minha opinião. Eu acho que a gente tinha que trazer a CPR como um exemplo de, a gente tem aqui um crédito de antecipação de compra, né? Um título de antecipação de compra de um produto. Eu estou encarando o serviço ambiental como um produto que eu tenho garantia de entrega para uma CPR. Eu acho que isso foi um grande passo. E tem muitas iniciativas louváveis. A agricultura de baixo carbono, o plano ABC+, está lindo, lindo. E assim, a pretensão é de atingir com o ABC+, 72 milhões de hectares. É o tamanho do Reino Unido, exatamente. Pois é. Com energias renováveis, com sistemas de integração, com sistemas tecnologicamente melhores, né, de produção. Mas eu penso que precisava um pouco mais e quando eu falo bater na mesa, não é um bater na mesa agressivo. Porque aí, quando a gente pensa em presidente, quando a gente pensa, talvez,
no ex-ministro Ricardo Salles, que tem um conhecimento super profundo tecnicamente, mas que se irritava e às vezes colocava de uma... Porque é de se irritar mesmo, mas ele acabava colocando de uma forma um pouco mais dura. A gente tem que ter diplomacia para colocar as informações e as vantagens que o Brasil tem, falando a língua desses países, não do ponto de vista do idioma, mas do ponto de vista de exemplos que eles compreendam, porque uma coisa eu vi, eles não têm noção do tamanho do Brasil. Não tem. Noção, mas Amera, eu tenho uns slides que eu trouxe que são o comparativo do Evaristo de Miranda, da Embrapa, do tanto que a gente preserva para países e territórios, que são 48 países e territórios europeus. O pessoal falou, não, tá errado, não é isso. Não é isso mesmo, é verdade. Ainda bem que eu trouxe depois a retificação da ONU e da NASA, porque senão eles disseram, imagina, essa Embrapa aí tá mentindo, não é possível. Mas eles não têm noção da dimensão. Então eu acho que isso tudo, sabe, a gente precisa romper. Eu tenho uma ansiedade sustentável, porque eu vejo que o país é o grande produtor de comida do planeta e é a grande solução para as mudanças climáticas. Nós somos uma usina de captação de gases de efeito estufa. E essa ansiedade que a doutora Samantha tem, sustentável, eu sempre falo isso para você, né, Alex? E já conversei isso com a doutora Samantha. Eu tenho essa ansiedade da comunicação. Porque nem como produtores de comida nós somos reconhecidos. Ah, não, nós somos produtores de commodities. Oi? Nós somos produtores de comida. E as commodities, elas viram comida. Mas mais do que virar comida, elas viram emprego. Então, a gente está falando de uma geração de empregos, sei lá, na sojicultura brasileira, de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente. Essas pessoas estão comendo, Alex, com o dinheiro do plantio, da colheita, do beneficiamento de semente. Não sei. Mas nem como produtores de comida não somos reconhecidos. E a gente não consegue fazer esse marketing assertivo, educativo, para chegar na COP assim, ó, tranquilo. Não, o que perguntar, a gente tem o dado na ponta da língua. A gente ainda não tem, Alex. Não sei se a doutora Samantha concorda, que ela tá lá vendo. Mas assim, o Macron achar que a gente produz soja lá na floresta... Não vou mais comprar soja, porque não vou ajudar a desmatar a Amazônia. Então, a doutora Samantha tá ali agoniada. É tanta bobagem que a gente escuta, Carla. Eu entendo a tua ansiedade de comunicação, porque a gente... E você falou que a gente não tem as informações. Pior, a gente tem as informações. Elas não conseguem chegar. Isso eu tenho essa ansiedade. Eu sempre me falo, né? Nossa, mas você é advogado, você fez direito. Como é que você foi parar na televisão? As pessoas precisam saber, porque eu não consigo fazer um direito. E assim, nos últimos 10 anos, todas as legislações ambientais, eu de alguma forma, eu opinei, eu participei. A gente tem políticas nacionais, política nacional de saneamento de recursos hídricos, de resíduos sólidos, de meio ambiente, de mudanças climáticas. Nós temos uma política nacional de mudança climática. Nós temos uma política nacional de pagamento por serviço ambiental. A gente tem uma legislação, um arcabouço jurídico lindo. A gente não consegue apresentar isso. Eu tinha 15 minutos no painel. O que eu vou conseguir passar em 15 minutos? Gente, eu fiquei sem dormir. Porque eu preciso fazer, mas a gente não consegue. Então, assim, a gente tem os dados. Eu tenho que também aqui render muitas homenagens à ministra Tereza Cristina. Ela é de uma doçura, ela é de um tato, de um conhecimento, de um engajamento que fizeram muito a diferença para o Brasil. Nós abrimos muitos mercados internacionais, acho que nunca se abriu tanto mercado internacional num governo quanto nesse, graças a Tereza Cristina. E é assim, pairando sobre um presidente que fala alguma coisa que não deve, um ex-ministro do meio ambiente que tinha o sangue quente, pairando sobre um ministro da economia que agora está aí afundado nas suas próprias informações e nos seus próprios dólares, mas ela paira. Então, a gente tem os dados, a gente tem um interlocutor, mas falta uma política de Brasil, uma política de Estado, com planejamento estratégico, não só de ação, quanto de comunicação. Exatamente. E fora os inimigos de casa, né, doutora Samantha? A senhora falou dessa questão da revisão do acordo, enfim, para mudar a base de
formatação do inventário, do né? inventário. Que teve que corrigir tecnicamente o inventário. Eu acompanhei na semana passada o Jornal Nacional e eles disseram que foi um golpe, que foi aquilo que a senhora falou, pedalada. Só que não explicaram pedalada ambiental. o que Gente, era, não que eles encarnerem estavam chamando nas de informações, pedalada. pelo amor de Deus, vão se informar. Exato. E a comunicação, ela consegue ser tão enviesada que eles já absorvem um termo específico, que foi o que depôs a presidente Dilma Rousseff, numa forma de tentar colocar aquilo como um espacinho, ó. Vamos dar uma olhada ali se essa pedalada não cabe um impeachment, ou pelo menos um pedido que vai agradar um presidente ali do Congresso. Já usa o termo específico, Alex. Falou a profissional de comunicação, com certeza. Muito bom. Doutora Samantha, nosso tempo está se esgotando aqui, foi um papo muito legal, a gente deseja muito sucesso para a senhora e que a senhora consiga, de fato, defender o Brasil aí. Sei que vai ser aquela briga de Davi e Golias, Hercúleo, né, Alex? Trabalha Hercúleo. Agulhinha no palheiro, né? Tipo, mas... o beija-flor apagando incêndio, mas a minha parte eu tô fazendo. Mas é isso, doutora Samantha, é isso que a gente precisa, de gente com conhecimento que possa, de fato, mostrar o que está acontecendo, principalmente de bom, sabe? Discutir o que é ruim, a gente... tá todo mundo discutindo, mas tem que ter alguém que possa mostrar o que a gente está fazendo de bom, né? E que a senhora seja a nossa porta-voz aí em Glasgow. Eu agradeço, Alex. Eu preciso contar, assim, que o primeiro slide da minha apresentação é o desmatamento da Amazônia. Para dizer assim, ninguém está aqui para cobrir sol com peneira, para dizer que não temos fragilidades. Exato. Aí eu trago o gráfico do INPE com o PRODES, mostrando o que é o desmatamento, como que é a curva é descendente desde 2012, mas quem é responsável? E aí muda de figura. Aí o agro sai dessa pecha e vai para o lado de quem só contribui. Mas muito obrigada pelo espaço, um grande beijo para vocês, Carla, Alex, vocês fazem um trabalho incrível. E eu estou sempre à disposição. E vamos combinar de fazer essa apresentação aqui para nós, Notícias Agrícolas também, ué? Pós-COP. Fechadíssimo, fechadíssimo. É isso aí. Doutora Samantha, eu agradeço pela coragem, né? Porque não é fácil, né? Tentar defender o Brasil tem estado bastante difícil, né, Alex? Nós que somos aqui comunicadores do agro e, consequentemente, do meio ambiente, é complicado. Então, doutora Samantha, obrigada não só pelo carinho conosco sempre, por compartilhar informações e a experiência, principalmente, mas pela coragem de estar aí representando o Brasil. Obrigada, muito obrigada. Um beijo carinhoso para você. A gente fala na volta. Combinado. Um beijo, tchau. Tá aí, doutora Samantha Pineda mostrando para que veio, né, cara? E a doutora Samantha, Alex, assim como a ministra Tereza Cristina, ela tem essa mesma característica. Uma doçura muito presente, mas ela tem uma forma bastante incisiva de colocar as coisas e ela não arreda. Já no Código Florestal, quando ela dava as entrevistas direto do Congresso, ela já falava: Carla, isso está errado, Alex, eles estão tentando dar uma volta ali no produtor, a gente não vai permitir. E ela tem essa característica muito parecida com a ministra. Pois é. Infelizmente, a doutora Samantha tem razão sobre o protagonismo do Estado, né? Do Estado brasileiro. Né? Sim. O Brasil sendo representado pelas autoridades, isso é fato. Acho que precisava, sim, virar o protagonista dessa história. Afinal de contas, tem tanta coisa boa acontecendo, tantos... Não vou dizer detalhes, mas tantos argumentos sendo defendidos aí, seja pela agricultura, seja pela área urbana, enfim. A gente precisa expor o que a gente está fazendo de bom e não só ficar criando um mantra sobre as coisas ruins que a gente anda fazendo. Né? E é bem difícil, assim, quando eu falo dessa ansiedade, é uma discussão que a gente tem constantemente, não só entre nós dois, mas com o nosso time, da gente tentar criar uma comunicação efetivamente educativa, né, Alex? E esse protagonismo, não só pelo que vem acontecendo de bom, mas pelos dados, é nosso. Não tem o que a gente discutir. O protagonismo é nosso e não nos foi tomado.
Só que boi que chega antes bebe água limpa. Então, se outro vai chegar mostrando os números deles, que são desse tamanho, mas com um marketing bem feito e com essa retórica... ela citou o Joe Biden, por exemplo, né? Essa retórica linear do Joe Biden como líder, como agregador e tudo mais. E o Bolsonaro, não, ele tem o jeito dele, tá? Sim, a essência, a autenticidade dele e tal tem que ser mantida. Mas como é que ele vai pegar isso e transformar isso a favor do Brasil? Então, acho que essa estratégia de comunicação, ela é muito mais necessária do que a estratégia ambiental, porque ela está posta na mesa e os dados mostram que ela está funcionando. A gente só não sabe comunicar ela, e isso sim precisa ser repensado, e por isso que eu falo, a gente deveria exigir algumas coisas na COP, do tipo, a gente precisa falar sobre isso, e isso precisa ser noticiado. Na coletiva de imprensa, depois do primeiro dia, a gente tem que falar que o Brasil liderou essa discussão, que o Brasil trouxe esse mecanismo. Esse tipo de coisa a gente ainda não faz. Infelizmente. Mas, enfim, são 2 semanas agora pela frente para a gente acompanhar, para a gente entender as discussões e, principalmente, para a gente perceber como é que o Brasil vai sair dessa discussão, né? Como coadjuvante, como protagonista. Como culpado? Como, enfim, só quem faz... Figuração. Figurante. Então... vamos ver depois, com a conclusão dos trabalhos, como é que o Brasil sai dessa. Carla Mendes, obrigado mais uma vez pela participação e pelo apoio aqui nessa conversa que é tão importante, Verdade. Que é a questão aí climática, né? Não só da COP, né, Alex? Mas a gente precisa evoluir e certamente a gente vai fazer esse bate-bola depois da COP para ver os resultados, fazer essa avaliação. Boa. Muito bem. A gente, então, fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e participação. E logo mais tem outro tema interessante, polêmico, para se discutir aqui no Podcast NA.